Aline Regina Meirelles sentiu que finalmente tinha aprendido a respirar novamente. Mas tudo mudou no instante em que as portas automáticas da unidade de emergência se abriram e seu mundo inteiro pareceu sair do eixo. A doutora Aline ajustou o estetoscópio em volta do pescoço, observando como o delicado pingente de prata captava as luzes fluorescentes do Hospital Infantil de Brasília, onde trabalhava há anos. Aos 7 meses de gravidez, seus movimentos haviam se tornado mais deliberados, mais cuidadosos e lentos. Mas sua mente permanecia tão afiada e perspicaz quanto sempre fora na medicina. O uniforme azul marinho que ela usava realçava seus olhos azuis marcantes, e apesar da exaustão profunda que vinha com sua condição física, ela mantinha a compostura elegante que lhe rendera o respeito de todos os seus colegas. Doutora Meirelles, temos um trauma pediátrico chegando agora mesmo, gritou a enfermeira Heloísa, sua voz cortando o caos típico da sala de emergência naquela tarde agitada. Uma menina de 6 anos de idade, com possível concussão após uma queda no parquinho da Academia Bossa Nova, explicou à enfermeira rapidamente enquanto preparava a maca. Aline assentiu, prendendo seu longo cabelo preto em um rabo de cavalo rápido para se concentrar totalmente no atendimento que viria. Aquele era o seu elemento natural, o lugar sagrado onde sua dor pessoal se transformava em propósito profissional, onde cada pequeno paciente a lembrava do motivo pelo qual escolhera essa especialidade tão exigente. Enquanto caminhava em direção à baia de trauma, sua mão moveu-se instintivamente para sua barriga arredondada, um gesto que se tornara uma segunda natureza nos últimos meses de espera. Os paramédicos entraram impetuosamente pelas portas duplas, empurrando uma pequena menina com as bochechas manchadas de lágrimas e cabelos castanhos espalhados desordenadamente pelo travesseiro. Mas não foi a visão da criança que fez a respiração de Aline parar bruscamente em sua garganta, causando um aperto súbito no peito. Foi o homem que corria desesperado ao lado da maca, com seu terno caro totalmente amassado e seu cabelo, geralmente perfeito, desgrenhado pelo pânico absoluto. Eduardo Jorge Ribeiro, o homem que ela tentara esquecer com todas as suas forças, estava ali. Mesmo em meio ao caos completo, ele ainda comandava a tensão com sua presença imponente e sua estrutura alta que se movia com a mesma intensidade controlada que ela lembrava tão bem. Mas havia algo drasticamente diferente nele naquela tarde. Uma vulnerabilidade crua em seus olhos, castanhos escuros, que ela nunca tinha visto antes em 18 meses. Aqueles eram os mesmos olhos que um dia olharam para ela com desejo ardente, mas nunca com a entrega emocional que ela havia implorado 6 meses atrás. Papai, está doendo muito, a vozinha da menina murmurou, alcançando a mão de Eduardo em busca de conforto imediato. O treinamento profissional de Aline entrou em ação imediatamente, suprimindo o terremoto emocional que ameaçava destruir sua compostura diante de todos os colegas. Ela se aproximou da maca com passos firmes, sua voz soando perfeitamente estável, apesar da tempestade que rugia dentro de seu peito naquele momento. Eu sou a doutora Meirelles, disse ela, evitando propositalmente o contato visual direto com Eduardo para não perder o foco. Qual é o seu nome, doçura? Olívia Gabriela Ribeiro. A criança respondeu com uma voz pequena, mas demonstrando muita bravura diante da dor. Eu caí do trepa-trepa e o papai ficou com muito medo, explicou a pequena com sinceridade infantil. A ironia daquela situação não passou despercebida por Aline, que sentiu um amargor na boca. O mesmo homem que tinha tido medo demais para amá-la, de verdade estava agora tremendo de pavor por sua filha pequena. Ela começou o exame físico com mãos gentis verificando as lesões, enquanto sua mente corria por memórias que ela trabalhou tanto para enterrar profundamente. Senhor, preciso que o senhor dê um passo atrás para que eu possa examiná-la adequadamente, disse Aline, finalmente olhando para Eduardo nos olhos. No momento em que seus olhares se cruzaram, ela viu o reconhecimento inundar as feições dele, seguido imediatamente por um choque profundo quando o olhar dele desceu para a barriga dela. Aline, a voz dele era apenas um sussurro rouco, a mesma voz que um dia murmurou seu nome na escuridão das noites que compartilharam juntos.
Ela voltou-se para Olivia, usando a paciente como um escudo contra a intensidade do olhar dele que parecia queimar sua pele. Vamos tirar algumas radiografias e fazer alguns testes rápidos. Tudo bem, querida. Você vai ficar muito bem, prometeu a médica. Enquanto a equipe médica se movia com eficiência ao redor deles, Aline podia sentir os olhos de Eduardo queimando em suas costas com uma intensidade quase física. Ela sabia perfeitamente que ele estava fazendo as contas mentais naquele exato momento. 7 meses de gravidez, 6 meses desde o término devastador que os separou. Ela sabia que ele estava lembrando daquela última noite, quando ela abriu seu coração uma última vez, implorando para que ele dissesse as 3 palavras que poderiam ter mudado tudo. Doutora Meireles, Olivia disse baixinho, pegando a mão da médica com confiança. Você é muito bonita. Você está esperando um bebê também? Aline sorriu. O primeiro sorriso genuíno que conseguiu dar desde que viu Eduardo entrar no hospital. Sim, eu estou. Daqui a cerca de 2 meses, ele estará aqui, respondeu com ternura. Isso é tão legal. Eu sempre quis um irmãozinho ou uma irmãzinha para brincar comigo, comentou a menina com inocência. O comentário inocente pairou no ar como uma revelação dolorosa. E Aline pôde ouvir a inspiração brusca de Eduardo atrás dela, sentindo o peso das perguntas não ditas preencherem o espaço entre eles. Os exames de Olivia parecem limpos, anunciou o Dr. Paulo, o médico assistente que acompanhava o caso. Uma concussão leve, mas ela deve ficar bem com repouso absoluto e monitoramento constante durante as próximas horas. Vamos mantê-la em observação esta noite apenas por precaução, concluiu o colega. Assim que a crise imediata passou, Aline encontrou-se sozinha com Eduardo na sala de consulta familiar, onde o silêncio se estendeu de forma insuportável entre eles. O silêncio estava carregado com 6 meses de conversas inacabadas e uma dor não resolvida que parecia palpável no ar refrigerado daquela sala pequena. É meu? Ele começou a perguntar, com a voz carregada de uma emoção que ele não conseguia mais esconder. Sua filha precisa de você agora mesmo, Eduardo. Aline o interrompeu bruscamente, com a mão cobrindo a barriga de forma protetora. Vamos focar no que realmente importa agora, que é a saúde da Olivia, declarou ela com frieza. Mas mesmo dizendo essas palavras, ela podia ver as perguntas queimando nos olhos dele, os mesmos olhos que um dia tiveram paixão, mas nunca o amor que ela precisava. Agora eles continham algo diferente, uma desesperação que fazia o coração dela disparar, apesar de todos os seus esforços hercúleos para permanecer emocionalmente desapegada dele. Quando ela se virou para sair, a voz de Eduardo a parou no lugar, fria e suplicante ao mesmo tempo. Aline, por favor, nós precisamos conversar seriamente sobre tudo isso. Ela parou na porta, com a mão tremendo levemente na maçaneta de metal frio. Depois de meses convencendo-se de que o tinha superado, de construir uma vida nova em torno da criança que crescia dentro dela, vê-lo novamente parecia reabrir uma ferida que mal tinha começado a cicatrizar. Algumas conversas, ela disse sem se virar para encará-lo, chegam com 6 meses de atraso. E com isso, ela caminhou pelo corredor, deixando Eduardo sozinho na sala de consulta, com o peso esmagador de seus erros passados e a possibilidade chocante de que a mulher que ele perdeu estivesse carregando seu filho. O café nas mãos de Aline havia esfriado há 20 minutos, mas ela não conseguia se forçar a tomar mais um gole sequer da bebida amarga. Sentada na lanchonete do hospital às 11h47 da noite, ela olhava para o reflexo na janela escura que dava para as luzes de Brasília. As luzes familiares da capital, que geralmente lhe traziam conforto, agora pareciam estrelas distantes e frias, bonitas, mas completamente inalcançáveis em sua solidão. Seu turno havia terminado oficialmente há horas, mas ela não conseguia ir embora para casa. Não ainda. Não quando Olivia ainda estava sob observação no andar pediátrico, e não quando cada fibra de seu ser sabia que Eduardo estava em algum lugar daquele prédio imenso. Ele provavelmente estava andando pelos corredores como um animal enjaulado,
incapaz de encontrar paz enquanto a filha não estivesse totalmente recuperada. Noite difícil, comentou a doutora Sandra Cavalcante, sentando-se na cadeira à frente dela e segurando 2 xícaras de café fresco e fumegante. Achei que você pudesse precisar de um reforço de cafeína agora, disse a amiga com um olhar compreensivo. Aline aceitou a xícara quente com gratidão, envolvendo os dedos nela como se fosse uma tábua de salvação em meio ao mar revolto. Você poderia dizer que o caso Ribeiro parece ter abalado você bastante? Você conhece a família de algum lugar? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações que Aline não queria encarar de frente. Sandra era uma das poucas colegas que notara a transformação repentina de Aline 6 meses atrás. Como ela mergulhara no trabalho com uma intensidade quase desesperada para não pensar. Como ela parara de mencionar planos de fim de semana que não envolvessem o hospital ou seu pequeno apartamento no setor sudoeste. É complicado, Aline murmurou, com a mão movendo-se para a barriga, onde o bebê estava praticando o que parecia ser chutes de futebol contra suas costelas. O pai ainda está lá em cima, Sandra disse suavemente, observando a reação da amiga. Não o vi sair da sala de espera nem uma única vez desde que chegaram. A segurança do hospital teve que levar café e um sanduíche para ele porque ele se recusa a arredar o pé. Aline fechou os olhos com força, tentando afastar a imagem de Eduardo mantendo vigília sobre sua filha com aquele olhar de desespero. Aquele era o homem que costumava checar o celular constantemente durante os encontros deles, que agendava as noites românticas como se fossem reuniões de negócios importantes. Vê-lo completamente desfeito pelo medo parental tinha quebrado algo precioso dentro do peito de Aline. Aline, a voz de Sandra tornou-se mais suave e carregada de preocupação real. Existe algo que você precise me contar sobre tudo isso? Estou falando como sua amiga, não como sua colega de profissão agora. Antes que Aline pudesse formular qualquer resposta, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. E seu coração quase parou quando viu o nome na tela. Eduardo Ribeiro. Olivia continua perguntando pela médica bonita que está esperando um bebê, dizia a mensagem. Você se importaria de vir vê-la por um momento? Ela não consegue pegar no sono de jeito nenhum. A mensagem era tão diferente do homem que ela lembrava, sem a eficiência corporativa de sempre, sem frases cuidadosamente construídas, apenas um pai desesperado pedindo ajuda. Eu tenho que ir, Aline disse, levantando-se da cadeira com mais esforço do que gostaria de admitir publicamente. Aos 7 meses, movimentos simples tinham se tornado operações estratégicas e cansativas. O andar pediátrico estava na penumbra, com a maioria dos jovens pacientes finalmente dormindo após o caos do dia. Os sapatos de sola macia de Aline não faziam barulho enquanto ela se aproximava do quarto 314, onde uma fresta de luz escapava por baixo da porta. Ela bateu suavemente antes de entrar, e o que viu fez sua respiração falhar por um segundo. Eduardo estava sentado na desconfortável cadeira de hospital, ao lado da cama de Olivia, com sua aparência impecável totalmente desleixada. O paletó do terno estava jogado sobre o braço da poltrona. A gravata frouxa e sua camisa social branca estava amassada por horas de tensão acumulada. Mas era o rosto dele que a parava. A vulnerabilidade crua que ela nunca vira antes. E uma exaustão que ia muito além do cansaço físico. Papai, é a doutora Meirelles. A voz de Olivia soou brilhante, apesar da hora tardia da noite. O rosto da menina iluminou-se como se Aline fosse sua pessoa favorita em todo o mundo. Olá, querida, Aline disse, aproximando-se do leito com ternura. Como você está se sentindo agora? Minha cabeça ainda dói um pouquinho, mas o papai está me contando histórias de quando ele era pequeno, explicou a criança. Você sabia que ele costumava subir em árvores altas, mesmo que a mãe dele dissesse para não fazer isso? Aline olhou para Eduardo, surpresa com a revelação. Ele raramente falava sobre sua infância durante o relacionamento deles, mantendo seu passado trancado a 7 chaves. Ele fazia isso, não é? Ela disse, verificando as pupilas de Olivia com sua lanterna médica. Isso parece ser muito aventureiro da parte dele. Ele disse que tinha medo de muitas coisas quando tinha a minha idade, mas que aprendeu a ser corajoso, é verdade, papai?
Os olhos de Eduardo encontraram os de Aline sobre a cabeça da filha, e ela viu algo que fez seu peito apertar de forma dolorosa. Sim, querida, mas às vezes os adultos esquecem como ser corajosos em relação às coisas que realmente importam na vida. As palavras pareciam carregar um peso imenso que não tinha nada a ver com medos de infância e tudo a ver com a mulher parada ali. Doutora Meirelles, Olivia disse, pegando a mão de Aline com carinho. Você vai me contar sobre o seu bebê? É um menino ou uma menina? Aline sentiu a atenção aguda de Eduardo, seu corpo inteiro ficando rígido na cadeira ao lado. Vai ser uma surpresa, ela disse suavemente. Às vezes, as melhores coisas da vida são aquelas que não planejamos com antecedência. Isso é tão emocionante. Eu espero que seja um menino. Eu sempre quis um irmãozinho para ensinar coisas como andar de bicicleta. O comentário inocente atingiu ambos os adultos como um golpe físico forte. Eduardo apertou os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos, enquanto Aline lutava para manter sua expressão neutra. Olivia, querida, você deve tentar dormir um pouco agora, Aline disse, ajustando o cobertor da criança. Seu corpo precisa de descanso para se curar adequadamente de tudo isso. Você virá me ver amanhã? Se você ainda estiver aqui, com certeza passarei para dar um oi, prometeu a médica. Enquanto os olhos de Olivia finalmente começavam a pesar, Aline virou-se para sair, mas a voz de Eduardo, quase um sussurro, a deteve. O bebê, ele nasce em fevereiro? Ela não se virou. Não conseguia suportar ver o cálculo nos olhos dele, a percepção surgindo em suas feições. Boa noite, Sr. Ribeiro, respondeu ela com formalidade. Mas quando ela alcançou a porta, a voz dele quebrou completamente em um súplice. Aline, por favor, não caminhe para longe de mim novamente. Eu imploro. A desesperação no tom dele a fez congelar no lugar, com a mão tremendo na maçaneta. Aquela era a vulnerabilidade pela qual ela havia implorado 6 meses atrás, a honestidade emocional que poderia tê-los salvado, mas agora parecia tarde demais e complicado demais por causa de tudo o que aconteceu. Algumas portas, ela sussurrou sem olhar para trás, se fecham por um bom motivo. Mas mesmo enquanto se afastava, ela podia sentir o peso dos olhos dele em suas costas e a terrível e maravilhosa possibilidade de que talvez algumas portas devessem ser abertas 2 vezes. O tilintar familiar do café do barista deveria ter sido reconfortante naquela manhã, mas hoje parecia um sino de advertência para Aline. Ela estava no balcão exatamente às 7h15 da manhã, como fazia todos os dias nos últimos 5 anos de sua rotina. O barista Marcelo já tinha o pedido dela pronto, um latte de leite de aveia com uma dose extra, embora ele tivesse mudado para descafeinado meses atrás, sem que ela precisasse pedir. Era a bondade típica das pequenas comunidades no coração de Brasília, o tipo de gesto que geralmente a fazia sorrir com leveza. Bom dia, doutora Meirelles. O de sempre? Marcelo perguntou, embora já estivesse deslizando a xícara pelo balcão de madeira desgastada. Na verdade, uma voz profunda e familiar disse logo atrás dela, faça 2 desses, por favor. O corpo inteiro de Aline ficou rígido instantaneamente. Ela não precisava se virar para saber quem estava parado ali. Ela podia sentir a presença de Eduardo como uma mudança na pressão atmosférica ao seu redor. A colônia cara que ele usava, algo amadeirado e sofisticado, misturava-se com um aroma de café fresco e criava uma memória sensorial que ameaçava desfazer meses de paredes emocionais. Eu gostaria de conversar, ele disse baixinho. Por favor, me dê apenas alguns minutos. Marcelo olhou entre os dois, sentindo a tensão crepitando no ar como eletricidade antes de uma tempestade de verão no Planalto Central. O movimento da manhã estava começando a aumentar atrás deles, com médicos pegando café antes dos turnos e estudantes de pós-graduação com seus laptops. Vou me atrasar para as rondas médicas, Aline disse, sem se virar para encará-lo, de frente. Então eu caminharei com você até o hospital. Eduardo respondeu com uma determinação que ela lembrava muito bem. Aquele era o mesmo homem que construíra uma empresa de milhões de reais
através de pura força de vontade e persistência estratégica. Mas havia algo diferente no tom dele agora. Menos autoridade corporativa e mais desesperação humana. "Tudo bem", ela disse, aceitando o café com mãos que tremiam levemente. 5 minutos. Apenas 5 minutos. Eles saíram para a manhã fresca de outubro, com o ar de Brasília carregando toques de folhas secas e o cheiro distante da terra molhada. A respiração de Aline formava pequenas nuvens no ar frio e ela apertou seu casaco de lã contra a barriga crescente. Cada passo parecia medido e cuidadoso, como se um movimento errado pudesse estilhaçar a frágil trégua que existia entre eles agora. "Olivia recebeu alta esta manhã", Eduardo disse, entrando no passo dela com naturalidade. "Ela está com saúde perfeita e perguntou por você 17 vezes desde que acordou." Apesar de si mesma, Aline sentiu os lábios curvarem-se em um pequeno sorriso de canto. "Ela é uma menina doce, Eduardo. Ela puxou isso da mãe dela com certeza." Não havia amargura na voz dele, apenas um reconhecimento simples e honesto. Isabela sempre teve essa maneira de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não mereciam, comentou ele. Eles chegaram a um pequeno parque de bolso entre a cafeteria e o hospital, e Eduardo tocou gentilmente o braço dela. "Aline, por favor, podemos sentar por apenas 1 minuto para respirar?" Ela olhou para o banco que ele indicou e depois para o relógio em seu pulso. Seu primeiro paciente não seria atendido em 20 minutos, e apesar de cada pensamento racional gritar para ela ir embora, ela se viu sentando. "O bebê?" Eduardo disse sem preâmbulos, com a voz mal saindo acima de um sussurro emocionado. "Ele é meu, não é?" A pergunta pairou entre eles como uma ponte que ela não tinha certeza se queria atravessar novamente. Aline estudou o rosto dele, a mesma mandíbula forte e os mesmos olhos escuros que um dia a fizeram sentir como se fosse a única mulher no mundo. Mas havia novas linhas ao redor daqueles olhos agora, um cansaço que não estava lá 6 meses atrás. "Por que isso importa agora?" ela perguntou em vez de dar a resposta direta que ele buscava. "Porque eu passei os últimos 6 meses tentando desesperadamente esquecer você." A voz dele quebrou levemente nas palavras. "Porque eu repeti aquela última noite 1000 vezes em minha cabeça, me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse sido corajoso o suficiente para dizer o que você precisava ouvir." Aline sentiu suas defesas cuidadosamente construídas, começando a rachar sob a pressão daquelas palavras. "Eduardo, eu lembro de cada detalhe", ele continuou, seus olhos nunca deixando o rosto dela por um segundo. "Como você estava naquele vestido azul, aquele com os pequenos botões na frente, como você chorou quando me perguntou se eu te amava, e como eu simplesmente fiquei lá parado, como um covarde sem voz." A memória a atingiu com uma força inesperada e dolorosa. Aquela noite de 6 meses atrás, quando ela reuniu cada grama de coragem e abriu seu coração. Como ela implorara para que ele lutasse por eles, para mostrar que ela significava mais do que apenas conveniência. "Você disse que não podia me dar o que eu precisava", ela sussurrou, com a mão movendo-se instintivamente para a barriga protetora. "Eu estava aterrorizado", Eduardo admitiu com uma honestidade crua e sem filtros que ela nunca vira antes. "Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 19 anos, Aline." Em um dia, eles estavam lá planejando a aposentadoria e falando sobre netos. No dia seguinte, eles tinham ido embora para sempre. Ela nunca soube daquilo. Em 18 meses de namoro, ele mencionara a morte dos pais apenas uma vez, e apenas para explicar por que não gostava de falar do passado. "Aprendi a me proteger, não me apegando a nada que eu não pudesse controlar totalmente", ele continuou. "Sucesso nos negócios e segurança financeira faziam sentido para mim, mas amar você era como estar na borda de um penhasco com os olhos fechados." Uma lágrima escorreu pela bochecha de Aline antes que ela pudesse pará-la. "Então você escolheu a segurança em vez do amor." "Eu escolhi o medo acima de tudo o que realmente importava." Ele virou-se para encarar, lá totalmente. "Mas perder você, meu Deus, perder você doeu muito mais do que qualquer coisa da qual eu estava tentando me proteger."
O bebê escolheu aquele momento exato para dar um chute particularmente forte, e Aline estremeceu levemente. Os olhos de Eduardo foram imediatamente para a barriga dela, com um rosto cheio de admiração e arrependimento em medidas iguais. Ele nasce em fevereiro, ela disse suavemente. No dia 14 de fevereiro, na verdade. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. O rosto de Eduardo passou por uma dezena de emoções diferentes. Do choque à alegria, do terror ao arrependimento profundo. Por que você não me contou nada? Porque você já tinha deixado claro que o amor era assustador demais para você. Eu não ia prender você com uma gravidez não planejada. Prender-me? Ele parecia genuinamente confuso com a escolha das palavras dela. Aline, se você tivesse me contado, você teria proposto por obrigação. Teria brincado de casinha porque era a coisa responsável a se fazer. Mas eu merecia mais do que isso. E meu filho também merece mais do que isso. Ela se levantou, com sua compostura profissional finalmente quebrando diante dele. Enquanto ela se afastava, a voz dele a seguiu com uma desesperação que fez seus passos vacilarem. E se eu te dissesse que aprendi a dizer as palavras que você precisava ouvir? Ela parou, com o coração martelando contra as costelas, mas não se virou. E se eu te dissesse que perder você me ensinou que algumas coisas valem a pena o terror de sentir? As palavras pairaram no ar da manhã como uma promessa de redenção, mas Aline forçou-se a continuar caminhando, porque algumas promessas chegam com 6 meses de atraso. A última pessoa que Aline esperava encontrar sentada no lobby de seu prédio às 6h30 da tarde era Olívia Gabriela Ribeiro, balançando suas perninhas em uma cadeira de couro enorme e desproporcional. Doutora Meirelles. O rosto da menina de 6 anos iluminou-se como uma manhã de Natal ao avistar Aline atravessando as portas de vidro de seu prédio no setor sudoeste. Eu estive esperando por você por muito tempo, anunciou a pequena. Os olhos de Aline varreram imediatamente o lobby elegante, encontrando Eduardo parado perto do balcão da portaria, parecendo completamente fora de lugar, apesar de seu terno caro e postura imponente. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou. Embora sua pergunta fosse direcionada mais a Eduardo do que a sua filha. Papai disse que precisávamos pedir desculpas adequadamente por tudo, Olívia anunciou, pulando da cadeira com entusiasmo. E eu fiz algo especial para você, completou a menina, entregando um cartão feito à mão, com papel de construção e desenhos de giz de cera. As palavras obrigado, Doutora Meirelles, estavam escritas com uma caligrafia cuidadosa de primeira série no topo do papel colorido. Olívia, isso é maravilhoso, disse Aline, genuinamente tocada pela pureza do gesto da criança. Tem mais uma coisa, Olívia interrompeu, puxando uma pequena pulseira de amizade do bolso do vestido. Eu fiz isso durante o recreio na escola. Veja, tem contas azuis como os seus olhos, explicou a pequena com orgulho. Aline sentiu seu coração amolecer e se ajoelhou com cuidado, embora a gravidez tornasse o movimento um pouco desajeitado. Ela permitiu que Olívia amarrasse a pulseira em seu pulso com mãos pequenas e ágeis. Está tudo bem, Sr. Tomás. Aline disse ao porteiro idoso, que se aproximava com uma expressão firme de quem seguia regras. Eles estão comigo. Ela se arrependeu das palavras assim que saíram de sua boca, mas o sorriso radiante de Olívia tornou impossível retirá-las naquele momento. Podemos ver onde você mora? Olívia perguntou excitada enquanto subiam pelo elevador silencioso do prédio moderno. Eduardo, que estava sentado rigidamente no sofá da sala de Aline, minutos depois, finalmente se permitiu olhar ao redor do ambiente. O apartamento refletia a personalidade dela perfeitamente. Era um espaço quente, sofisticado, com tons de cinza e azul suave, jornais médicos empilhados e uma manta de bebê inacabada sobre a poltrona de leitura. Este lugar é tão legal, papai, não acha que é bonito? Eduardo concordou suavemente, dizendo que era exatamente o que esperava dela, belo e cuidadoso em cada detalhe. Papai, por que você parece tão triste quando olha para a doutora Meirelles? A pergunta direta da criança cortou o ar como uma lâmina, deixando ambos os adultos congelados em silêncio absoluto. Eu não estou triste, querida, Eduardo disse com cuidado.
Estou apenas pensando em como às vezes os adultos cometem erros e precisam descobrir como consertá-los da melhor maneira possível. Você cometeu um erro com a doutora? Olivia insistiu com a curiosidade típica de sua idade. Sim, eu cometi um erro muito grande, ele admitiu, olhando fixamente para Aline. Bem, então você deve pedir desculpas de verdade, declarou a menina com sabedoria. Minha mãe diz que desculpas são apenas o começo. Você precisa mostrar que realmente se importa com o que fez. Olivia, você poderia colorir na cozinha por alguns minutos? Eduardo pediu gentilmente. Enquanto a menina se afastava, Eduardo virou-se para Aline com uma expressão de arrependimento profundo sob a luz dourada do final de tarde que entrava pelas janelas amplas. Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente por tudo o que eu fiz você passar sozinha nesses meses. Ele começou com a voz baixa. Mas Aline, eu preciso que você saiba que não passou um único dia sem que eu me arrependesse de ter ido embora. Eduardo, eu te amo. As palavras dele a atingiram com força, roubando o ar de seus pulmões de forma súbita. Depois de 18 meses ansiando por ouvir aquelas 3 palavras, ouvi-las agora parecia uma ironia cruel do destino. É tarde demais. Ela sussurrou com lágrimas nos olhos. Será que é mesmo? Ele deu um passo à frente e ela pôde ver a desesperação em seus olhos escuros. Eu passei os últimos 6 meses aprendendo a ser o homem que você sempre mereceu ter ao seu lado. Eu estou em terapia, Aline, tentando entender por que eu tinha tanto medo de amar. Antes que ela pudesse responder, a voz de Olivia soou da cozinha com uma alegria contagiante. Doutora Meireles, venha ver o meu desenho da nossa família. A empolgação da criança quebrou a tensão pesada da sala, mas também reforçou a complexidade impossível da situação. Agora não era mais apenas sobre eles dois. Havia uma criança envolvida, tanto a pequena na cozinha quanto a que crescia no ventre de Aline. Algumas decisões, ela percebeu, eram sobre muito mais do que apenas segundas chances românticas. Eram sobre construir algo inteiramente novo a partir dos pedaços quebrados de uma história que quase se perdeu no tempo. A última coisa que Aline esperava quando abriu a porta de seu apartamento na manhã seguinte era encontrar uma mulher deslumbrante, com pele morena e olhos escuros confiantes, parada no corredor segurando uma mala de viagem. Você deve ser a Aline, a mulher disse, estendendo uma mão perfeitamente manicure. Eu sou a doutora Isabela Cavalcante, a mãe da Olivia. Apresentou-se a visitante com uma elegância natural que impressionou Aline imediatamente. Eduardo não mencionou que eu estava voando de volta da Suíça hoje. Ele nem sabe que eu estou aqui em Brasília. Quando soube do acidente da Olivia, peguei o primeiro voo que pude para estar perto dela. O silêncio se estendeu entre as duas mulheres, carregado de perguntas não ditas sobre o passado compartilhado com o mesmo homem. Posso entrar? Isabela perguntou com um sorriso que era conhecedor, mas não indelicado ou agressivo. Café? Aline ofereceu, recorrendo à segurança da polidez social, enquanto seu cérebro tentava processar a visita inesperada. Isabela entrou e seus olhos percorreram cada detalhe do apartamento, notando as vitaminas pré-natais no balcão e a foto do ultrassom presa na geladeira por um ímã da Faculdade de Medicina de Harvard. Olivia me contou sobre você, disse Isabela, aceitando a xícara de café preto. Ela disse que você era a médica mais bonita do hospital e que terá um bebê em fevereiro. Ela é uma menina doce, Aline respondeu com cautela. Ela é e também é incrivelmente perceptiva para a idade dela, Isabela comentou. Ela disse que o pai dela parecia diferente quando falava de você, triste, mas esperançoso. Aline sentiu suas defesas subirem instantaneamente. Eu amei o Eduardo por 4 anos, Isabela continuou, e me casei com ele, achando que o amor seria suficiente para quebrar as paredes que ele constrói ao redor do coração, mas amar alguém que não consegue te amar de volta da maneira que você precisa é exaustivo. Nosso casamento acabou porque eu finalmente aceitei que não podia ser o suficiente para ele. Não porque eu não fosse digna, mas porque ele não era capaz de se entregar. Isabela inclinou-se para a frente. Mas ontem, quando liguei para saber da Olivia, ela me contou que o papai chorou lágrimas de verdade.
Ela nunca o tinha visto chorar antes, nem mesmo no nosso divórcio. Aline, aquele bebê que você está carregando é dele, não é? A pergunta pairou no ar como um desafio de honestidade pura. Aline poderia mentir ou desviar, mas viu compreensão nos olhos da outra mulher. É complicado, Aline admitiu em voz baixa. As melhores histórias de amor geralmente são... Isabela sorriu tristemente. Eduardo Ribeiro é o homem mais leal e dedicado que eu já conheci. O problema nunca foi que ele não pudesse amar. O problema era que ele tinha pavor de amar e perder novamente. Isabela levantou-se para sair, dizendo que não estava ali para ser cupido, mas porque sua filha estava se apaixonando pela ideia de ter Aline em sua vida e porque nunca vira Eduardo lutar por nada como ele estava lutando por ela agora. Como você pode ter tanta certeza disso? Aline perguntou na porta. Porque ontem, pela primeira vez em toda a nossa história, ele me ligou e me pediu conselhos sobre amor. Não sobre logística ou horários de coparentalidade, mas sobre amor puro e simples. Quando a porta se fechou, Aline afundou na cadeira, com a mente girando em 1000 direções diferentes. Se Eduardo realmente tinha mudado e estava pronto para amar, ela seria corajosa o suficiente para arriscar seu coração novamente? Especialmente agora que não era apenas o seu coração em jogo, mas o de uma bebê e de uma menina de 6 anos que já desenhava a todos como uma família unida sob um arco, íris de esperança. A sala de emergência sempre fora o santuário de Aline, até que ela se viu dobrada de dor no banheiro dos funcionários às 2h17 da madrugada, agarrada à porcelana fria da pia, enquanto uma onda de dor aguda atravessava seu abdômen. Agora não, por favor. Agora não. Ela sussurrou para o seu reflexo pálido no espelho, sob a luz fria. Ela vinha tendo o que acreditava serem contrações de treinamento, mas aquelas pareciam diferentes, muito mais urgentes e intensas. Com apenas 31 semanas de gestação, era cedo demais para que qualquer coisa estivesse acontecendo de forma real. Outra contração a atingiu, e ela teve que morder o lábio para não gritar e alertar a todos no corredor movimentado do hospital. Doutora Meirelles. A voz da enfermeira Heloísa veio através da porta, carregada de preocupação genuína. Está tudo bem aí dentro? Aline tentou estabilizar sua respiração antes de responder que sairia em 1 minuto. Mas uma sensação de calor e umidade a fez congelar de pavor absoluto. Ela estava sangrando. Heloísa, chame o Dr. Paulo e a Dra. Sandra agora mesmo. É urgente, Aline gritou com a voz falhando pelo medo. 20 minutos depois, Aline estava na posição que nunca imaginou estar. Deitada em uma cama de hospital como paciente, em vez de estar de pé cuidando de alguém. O monitor ao lado da cama mostrava o batimento cardíaco do bebê, forte e constante. Mas a pressão arterial de Aline estava perigosamente elevada. Pré-eclâmpsia, o Dr. Paulo disse suavemente, revisando o prontuário com expressão séria. Precisamos manter você em repouso absoluto pelo restante da gravidez, Aline, sem discussões. As palavras foram um golpe em sua independência, mas a saúde do bebê era prioridade absoluta agora. Como se convocado pelo pensamento, o telefone dela tocou na mesa de cabeceira e o nome de Eduardo Ribeiro brilhou na tela. Não atenda, ela pensou, mas a doutora Sandra já estava alcançando o aparelho, dizendo que ele tinha o direito de saber o que estava acontecendo com o filho dele. 30 minutos depois, o som de sapatos caros correndo pelo corredor anunciou a chegada de Eduardo, que parecia ter corrido quilômetros para chegar ali. Aline, o nome dela saiu como uma prece de seus lábios ao vê-la, cercada de monitores e acessos venosos. Você não precisava vir, ela protestou fracamente, mas ele não deu ouvidos, sentando-se ao lado dela com as mãos tremendo visivelmente. Se esse é o meu filho, eu não vou a lugar nenhum, ele declarou com uma firmeza que ela nunca vira. O bebê é seu, Eduardo. Ela finalmente admitiu em meio às lágrimas. Eduardo imediatamente pegou o telefone e começou a cancelar todas as suas reuniões e compromissos por tempo indeterminado, discutindo licenças e delegando funções com uma autoridade que agora era voltada inteiramente para o cuidado dela. Eduardo, pare. Eu não preciso que você mude sua vida inteira por minha causa.
Ela disse. Sim, você precisa. Ele respondeu, olhando-a com uma intensidade que tirou seu fôlego. Porque pela primeira vez na minha vida, eu entendo o que é realmente importante. Outra contração a atingiu e Eduardo pegou a mão dela, oferecendo um suporte firme e quente. Eu estou com medo, ela admitiu em um sussurro vulnerável. Eu também estou, ele confessou. Mas vamos passar por isso juntos. Eu prometo que não vou deixar você sozinha nunca mais. Enquanto os monitores biperavam suavemente e o hospital se acalmava no ritmo da madrugada, Aline sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança real. Mas a esperança era perigosa, pois agora havia a vida de uma bebê em jogo e um futuro que parecia tão precioso quanto frágil. Às vezes, a maior coragem não estava em caminhar para longe, mas em ter a bravura de ficar e lutar por aquilo que se ama. O toque suave na porta do quarto de hospital, às 3h47 da tarde, veio acompanhado de uma voz familiar que fez Aline e Eduardo olharem para cima imediatamente. Podemos entrar? Isabela perguntou com doçura, e a vozinha de Olívia seguiu logo atrás, perguntando se a doutora Meirelles estava melhor. Olívia espiou pela fresta da porta, com olhos arregalados de preocupação, segurando um cartão coberto de glitter e adesivos coloridos de borboletas. Claro, querida. Entre, Aline disse, tentando parecer o mais composta possível, apesar da situação. O rosto de Olívia murchou ao ver Aline conectada a tantos fios e aparelhos médicos. Você parece muito doente, a menina sussurrou com a voz trêmula. Você e o bebê vão ficar bem? Eduardo ajoelhou-se ao lado da filha para confortá-la, explicando que Aline só precisava descansar para que o bebê crescesse forte. Eu fiz isso para você, disse Olívia, entregando o cartão. Tem borboletas porque minha mãe diz que elas significam esperança. Aline sentiu as lágrimas pinçarem seus olhos ao ver o desenho de 4 figuras de palito de mãos dadas sob um arco íris brilhante. Posso tocar sua barriga para dizer oi para o bebê? Olívia perguntou timidamente. Eduardo olhou para Aline com uma expressão de admiração profunda, enquanto a menina colocava a mão pequena sobre o ventre de Aline. Oi, bebê. Aqui é a Olívia. Eu vou ser sua irmã mais velha e vou te ensinar tudo, sussurrou a pequena. O bebê chutou naquele exato momento e Olívia deu um pulinho de alegria, dizendo que ele tinha gostado dela. Olívia então tirou de sua mochila um ursinho de pelúcia marrom desgastado pelo tempo. Este é o Senhor Aconchego. Ele me ajudou quando eu estava doente. Agora ele vai ajudar você e o bebê a não terem medo, explicou ela com uma generosidade que quebrou as defesas de Aline. Eu não posso aceitar seu urso especial, querida, Aline disse emocionada. Pode sim. Papai diz que quando amamos alguém, compartilhamos as coisas importantes, rebateu a menina. Isabela observava tudo com um sorriso gentil, comentando que Olívia não parava de perguntar por Aline desde que saíram do apartamento. Eu estou muito feliz que o papai encontrou você, doutora, disse Olívia antes de sair. Ele andava muito triste, mas quando fala de você, o rosto dele fica feliz de novo. Depois que elas saíram, o quarto pareceu mais cheio de possibilidades do que nunca. Ela é incrível, Aline comentou abraçando o urso de pelúcia. Ela aprendeu que famílias são construídas sobre o amor e não apenas sobre obrigações, Eduardo completou. Algumas das lições mais importantes da vida vêm dos menores professores que temos o privilégio de conhecer. E naquele momento, Aline percebeu que a coragem para reconstruir uma vida vinha muitas vezes de mãos pequenas, que eram bravas o suficiente para compartilhar seus tesouros com quem estava prestes a se tornar família de verdade. 3 semanas de repouso ensinaram Aline não só a lidar com a imobilidade, mas a aceitar cuidado sem perder sua identidade. Na casa de Eduardo, ela encontrou apoio genuíno. Ele reorganizou a vida para cuidar dela e mostrou, em gestos diários, que escolhê-la era natural, não um sacrifício. Entre momentos simples, como assistir ao jogo de Olívia, e conversas sinceras sobre amor e vulnerabilidade, Aline percebeu que aquela nova fase era construída com presença e verdade. Quando o parto prematuro começou, Eduardo manteve a calma, e em meio ao caos, nasceu Graça,
trazendo emoção e novo sentido à família. Mesmo inesperada, aquela união se revelou real, imperfeita e profundamente amorosa. As semanas seguintes na UTI neonatal fortaleceram ainda mais esse vínculo. Graça lutou e se recuperou, enquanto Aline escolheu perdoar, deixando claro que a confiança precisaria ser reconstruída com o tempo. Eduardo aceitou com humildade, provando seu amor por meio de atitudes constantes. Anos depois, a casa se encheu de vida, e o pedido de casamento selou uma história marcada por recomeços. A trajetória deles mostra que a vida não segue planos perfeitos, mas se constrói com coragem, perdão e vulnerabilidade. O verdadeiro amor não é a ausência de falhas, mas a capacidade de recomeçar com mais maturidade, valorizando as segundas chances e entendendo que a felicidade está nos laços que criamos e cultivamos ao longo do caminho. Mun eksä oli kuitenkin niinku 39 tai nyt 40 varmaan täytti. Joo. Niin sit mä aina mietin silleen, että ei se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lotit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taks viikko. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulle pupunen. Miettikää, sen vuosi sitten käynyt sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hiismäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen, hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei.
Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostaisi. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo muu tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää 2 päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu 2 päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun äänen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä.
Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsuvoimas sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsuvoimas sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin. Joo, ei, kyllä mä voin tälleen kertoa. Nyt mä en nyt ymmärrä, oottakaa miettii nyt jotain duunia. Olisikohan se...